Olá! Bom, voltamos e agora a gente vai aí parte para correção dessa atividade que eu deixei aí para vocês na plataforma, né? Então, espero que vocês possam pegar essa atividade, né? Façam ali, tentem fazer, né? E depois peguem a correção. A correção ela vai ser exposta agora aqui, né? Nós vamos corrigir juntos, né? Então, se vocês acompanharem, né, será muito bom, porque à medida que a gente realiza a correção, eu também vou explicando ali os detalhes, né, das questões ali envolvidas, né? Bom, na número né, na questão número né, tá assim: assinale somente as afirmativas que se referem ao movimento renascentista. Vamos lá. O movimento recebeu o apoio da nobreza feudal. Não. Então não assinala, né? Não assinala porque uma das propostas do movimento renascentista era justamente romper com os antigos vestígios medievais e feudais. E a nobreza não apoiou, né, o movimento renascentista, né? Então não assinala. O movimento teve um caráter urbano e foi apoiado pela burguesia. Aí sim, aí vocês podem assinalar, né? O movimento ele surgiu nas cidades italianas ali ao final do século XIV e ganhou apoio da burguesia, né? Que eram os comerciantes, os mercadores que estavam ali diretamente ligados ali àquelas atividades que ocorriam ali nas cidades europeias, né? Então pode assinalar. O movimento defendia uma visão teocêntrica. Não assinala. Por quê? Porque o movimento, pelo contrário, né, o movimento questionava aí, né, enquanto a gente saiu da Idade Média, onde a Igreja Católica colocava Deus no centro de todas as coisas, né, e uma narrativa religiosa para explicar tudo o que acontecia na vida e na sociedade, os renascentistas foram para um outro lado, né? Então eles não defendiam uma visão teocêntrica, né? Eles defendiam uma visão antropocêntrica, né? O ser humano no centro de todas as coisas. Então não assinala, né? Essa afirmativa, né? A Igreja Católica saiu em defesa da expansão das ideias renascentistas. Também não assinala. Por quê? Porque a Igreja Católica se mostrou muito resistente, né? Pelo contrário, ela se colocou aí em lado oposto, né, ao movimento renascentista, justamente porque ainda estava ali muito agarrada, muito envolvida ali com os aspectos religiosos, né, com a visão teocêntrica, né? Então não houve aí essa defesa da Igreja Católica em relação ao movimento renascentista. Então não assinala. O antropocentrismo é característica marcante do movimento renascentista. Sim, essa aí vocês assinalem, né? Podem assinalar que o antropocentrismo é a principal bandeira do Renascimento, porque coloca o ser humano no centro de todas as coisas, né? Os valores humanistas eram exaltados em diferentes manifestações culturais. Também assinalem, né? O humanismo, que é a valorização do ser humano, ele era expresso tanto na literatura, quanto na pintura, quanto na escultura, em diversas formas ali de manifestações culturais. Então, podem assinalar. O racionalismo, o individualismo, o estudo científico eram traços marcantes dos intelectuais renascentistas. Sim, né? São características do movimento renascentista, né? O predomínio da razão, o individualismo e o desenvolvimento ali dos estudos científicos, né? Então vocês podem assinalar também. Já na questão 2, existe aí uma pergunta, né? Por que podemos afirmar que Leonardo da Vinci foi o artista mais completo do Renascimento? Porque ele atuou em vários campos do saber, né? Ele não se limitou somente a produzir em um determinado campo, né? Ele produzia ali em diferentes campos do saber, né? Ele era pintor, ele era escultor, ele era inventor, ele era
mecânico, ele era engenheiro, tinha conhecimentos de matemática, de astronomia, de botânica, então ele atuava em vários campos do saber. Então, por isso que a genialidade de Leonardo da Vinci acabou o diferenciando, né, dos demais intelectuais e artistas renascentistas, né? Então, a resposta para essa questão 2 é porque Leonardo da Vinci atuou em vários campos do saber, né, ali nesse momento aí de expansão do Renascimento, né? Sobre a Reforma Protestante, agora a questão 3, né? Sobre a Reforma Protestante, coloque verdadeiro ou falso. Vamos aí à primeira. A Reforma Protestante na Europa do século XVI promoveu uma relação de respeito mútuo entre católicos e protestantes. Não, é falso, né? O que houve foi uma grande divergência entre católicos e protestantes, né? A Igreja Católica até ali, em certo momento, ela promoveu uma busca ali, uma perseguição implacável ali a todos aqueles que não seguiam o catolicismo cristão, e isso incluía os protestantes, né? Então não havia ali essa relação de respeito, né? De amizade, né? Entre católicos e protestantes. Então, a primeira afirmação é falsa. Em meio à crise religiosa, a burguesia saiu em defesa da Igreja Católica e do poder soberano do Papa. Não, a burguesia não saiu em defesa da Igreja Católica, né? A burguesia saiu em defesa do movimento protestante, né? A burguesia aí, ela se colocou aí meio que excluída dessas questões religiosas, né? Ela não pendeu muito, né? Nem de um lado nem de outro, né? Mas também não teve ali o apoio dela explícito para a Igreja Católica e muito menos para o Papa, que era o maior representante da Igreja Católica, né? Então é falso, né? Essa afirmação também é falsa, né? Os religiosos insatisfeitos condenavam práticas abusivas da Igreja Católica e, sobretudo, o autoritarismo do Papa. Sim, é verdadeiro, né? O Papa que se valia daquela narrativa, né? De ser o escolhido de Deus na Terra para atuar na Terra. Então, ele tinha um poder ali absoluto, incontestável, total, né? Ninguém podia ali discordar com alguma determinação do Papa, né? Então esse abuso de autoridade ali foi um dos principais pontos de insatisfação e descontentamento, né? Dos integrantes do movimento protestante. Então é verdadeiro. A venda de indulgências, ou seja, a venda do perdão, também contribuiu para a eclosão do movimento protestante. Verdadeiro, né? Pagar uma quantia para se obter o perdão divino, isso também era extremamente questionável para os integrantes ali do movimento protestante, que não via isso com bons olhos, né? Via isso como mais um recurso, mais um mecanismo da Igreja Católica de acumular dinheiro, né? De acumular riqueza, né? Então, a venda de indulgência também foi ali um fator de insatisfação do movimento protestante. Então é verdadeiro, né? Martinho Lutero foi considerado o grande líder do movimento protestante. Verdadeiro, né? Ele que era monge da Igreja Católica e já não queria mais compactuar com toda aquela situação, né, de arbitrariedade, de irregularidades, de coisas que ele não concordava, né? Então ele acabou sendo ali o grande líder do movimento protestante que surgiu na Alemanha no século XVI, né? Então é verdadeiro. E por último, após muitas divergências, a Igreja Católica reconheceu a importância de Martinho Lutero e concordou com a expansão da nova doutrina. Não, é falso, né? Essas divergências se estenderam ali por séculos, por anos, né, entre católicos e protestantes. A gente ainda hoje, em pleno século XXI, né, é claro que existe aí toda uma constituição pela tolerância religiosa, mas você ainda vê casos ainda de intolerância, né, de pessoas que ainda não vê a religião, a doutrina do outro, né,
com respeito, né? E lá no século XVI e nos séculos seguintes, né? Também não tinha esse ambiente, né, de tolerância, muito pelo contrário, né? A Igreja Católica, principalmente ali no século XVI, no século XVII, né? A Igreja Católica repreendia ali, né? O movimento protestante, né? Então não havia aí esse reconhecimento, né? Não havia aí essa tolerância. Então é falso, né? Então a sequência ficou F, F, V, 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 F, ok? Então peguem aí direitinho a correção, realizem as atividades e até a próxima semana, quando a gente trabalha aí o tema de maior relevância, o assunto de maior relevância do segundo bimestre, ok? Beijinhos em todos, até lá!